Galo vence o Sport e dá passo importante na luta contra o rebaixamento. Péssima notícia sobre zagueiro do Atlético e ainda dois reforços que podem pintar para o clássico. Meu nome é Caio, seja muito bem-vindo ao canal Apaixonados pelo Galo. A partir deste momento, eu vou te atualizar sobre as últimas informações do Galão querido, mas antes, gostaria de poder contar com o seu like, o seu compartilhamento, se possível. Tamo junto, muito obrigado. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Lembrando que aqui toda semana temos informações do Galo. Já deixou o like? Já compartilhou? Então agora bora pro vídeo sem mais enrolação. Bora começar falando aqui sobre um assunto bastante importante, que é o jogo de ontem do Atlético contra a equipe do Sport. O Galo venceu por 3-1 na Arena MRV. Fez um jogo bom, um jogo consistente e acabou conseguindo sair com os 3 pontos aí nesse jogo a menos, nesse jogo atrasado da 14ª rodada. O Atlético começou o jogo com uma formação que a gente já conhecia em questão de defesa, né? Com a volta aí do Saravia, que jogou muito bem também, né? A gente sentiu muita falta do Saravia nessas lesões que ele teve aí, esse tempo que ele ficou fora do Atlético, porque é um jogador coringa, né? Ele pode jogar de terceiro zagueiro ou pode jogar também de lateral direito. Em alguns momentos da carreira ele já jogou de volante, então é um cara ali que a gente pode contar, muito raçudo e também muito técnico, eu diria, muito melhor, na minha opinião, hoje do que o lateral direito, nosso Natanael. Tanto é que o Natanael entrou aí no segundo tempo da partida e acabou também não tendo um desempenho muito bom, né, pelo menos na minha visão. O Galo foi ainda com o Lianco e o Vitor Hugo. Vitor Hugo que fez aí o primeiro gol do Atlético e abriu o placar pra gente. Vitor Hugo que tá fazendo bastante gol, né? Sempre foi um zagueiro artilheiro, né? Essa é a verdade. Jogou no América, fazia bastante gol, fazia muitos gols, perdão. Fazia também muitos gols no Palmeiras. No Bahia também chegou a fazer alguns golzinhos, né? Só que estava encostado lá e chegou aqui com muita desconfiança, mas agora vem cavando seu espaço no time do Atlético. O Lianco, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Ele sentiu uma lesão e acabou saindo aí no primeiro tempo, né? Bem no início da partida, né? E aí o Sampaoli teve que mexer o doce e trocar aí o Lianco e colocar o Juan Tressoldi, que foi bem também, né? Agora passando, apesar de ter feito o pênalti, né? Mas ele foi bem, foi consistente, foi um zagueiro firme, né? E tem uma boa saída de bola também. É importante destacar isso aqui. No meio-campo, o Atlético não tinha o Alan Franco, né? O Atlético tinha ali não tinha o Alexander também, enfim, vários jogadores, várias ausências no meio-campo atleticano. E aí o Sampaoli foi com o Igor Gomes e o Bernard por ali, juntamente com o Scarpa e o Arana, né? O Arana fazendo aquele corredor esquerdo, como ele está acostumado a fazer, mas às vezes também afunilando, né? Chegando ali para o meio de campo. O Scarpa teve ali a liberdade para flutuar, juntamente com o Bernard, e o Igor Gomes jogou como uma espécie ali de primeiro volante, né? Ora alternando ali também com o Scarpa, para fazer ali a marcação no meio de campo e tudo mais. A grande surpresa ontem ficou por conta do Dudu, né? O Sampaoli, perdão, colocou o Dudu. Muita gente achou que ele poderia ir com o Rony e Biel. Ele foi de Rony e Dudu, né? O Hulk no banco, entrou aí aos 23, mais ou menos, do segundo tempo, né? Não fez muita coisa, mas conseguiu aí fazer lançamentos interessantes, né? Incomodou a defesa ali, como sempre faz o Hulk, né? E ainda tomou um amarelo por simulação de pênalti, né? Mas é importante destacar também a partida do Dudu. Dudu jogou bem, tá? Fez ali algumas escapadas, ora pela direita, ora pela esquerda também, né? Também teve a liberdade de flutuar bastante, conseguiu ir para cima dos zagueiros. Por mais que não seja parâmetro, né, gente? E aqui, com todo respeito ao esporte, a gente tem que reconhecer isso, que o esporte é fraquíssimo. Então o Atlético teria realmente que fazer um grande jogo, mas para um time que não vinha jogando bem em nenhum momento, né? Vinha dando apenas lampejos,
né, não tem uma sequência de bons jogos, né, e muito menos de bons resultados, deu para o gasto o jogo de ontem. Então vamos destacar aí o Dudu, também uma partidaça do Rony, né, que como sempre correu bastante, perdeu menos gols do que o normal dele, né, ele costuma perder ao menos uns 3 gols por partida, né, nessa partida de ontem o Rony inclusive fez um gol, né, que o Biel deu o passe para ele ali, praticamente sem goleiro, e ele foi lá conferir. Eu acho que foi um jogo consistente do Atlético. O Atlético jogou muito bem, tanto na defesa como também no ataque. É óbvio que o Sport iria atacar o Atlético, ainda mais saindo atrás no marcador logo no primeiro tempo, né? O Atlético no primeiro tempo já fazia 2-0 na equipe do Sport, um gol do Vitor Hugo e um gol do Guilherme Arana, né? Que também desabafou, né? Extravasou ali quando fez ali o gol do Atlético e acabou mandando aí uma resposta na zona mista, mas isso a gente fala em outra ocasião. Fato é que o Atlético teve uma consistência boa defensivamente falando, mesmo perdendo o Lianco ali no início do jogo. O Tressolti, como eu falei, entrou muito bem. O Atlético conseguiu segurar esse ímpeto do Sport, né? Essa possível pressão que o Sport poderia fazer ali no ataque. Lembrando que o Sport vem melhorando, empatou com o Cruzeiro no Mineirão, o Cruzeiro que hoje é um dos melhores times do campeonato, né? Empatou com o Fluminense em 2-2 também. Então não é um time bobo, por mais que esteja apenas com 16 pontos na temporada, né, no Campeonato Brasileiro. Não é um time ali que você pode simplesmente deixar acontecer as coisas. Tem que suar, né, tem que correr para poder ganhar. Sim, o Sport é um time limitado, mas tem aí as suas valências também. Inclusive o Derek Lacerda, que fez o gol de pênalti do Sport, é um cara que vem fazendo gols aí partida após partida e ajudando bastante o Leão lá, o Sport, né? Queria saber a sua opinião, deixe nos comentários. Bora pro próximo assunto já, né? Senão o vídeo fica muito longo. Vamos falar aqui sobre uma péssima notícia no Atlético, sobre zagueiro. Vocês lembram que eu falei aí que o Lianco, ele se machucou? Pois é, o Lianco ele vai passar por cirurgia e está fora da temporada do Atlético. Vou colocar na tela para vocês a informação. Lianco sofre grave lesão e Atlético tem problemas para o clássico contra a equipe do Cruzeiro. O Atlético confirmou nesta quinta-feira, dia 9, a gravidade da lesão sofrida por Lianco. O zagueiro rompeu o tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo e terá que passar por cirurgia. Abre aspas, o zagueiro Lianco sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles esquerdo, confirmada por exames de imagem realizados na manhã desta quinta-feira. O atleta passará por tratamento cirúrgico nos próximos dias, diz o comunicado aí do Atlético, que não dá previsão do tempo de recuperação do atleta. Gente, é impressionante o azar do Atlético nessa temporada de 2025. 2024, tivemos alguns problemas no início da temporada com o Gabriel Milito. Chegamos a ter, em algum momento ali, 11 desfalques no time do Atlético para poder jogar o Campeonato Brasileiro, né? Tivemos também a Libertadores e também a Copa do Brasil. Lembrando que chegamos em 2 frentes no ano passado, na final dessas 2 competições de mata-mata, né? Entretanto, esse ano o Atlético vem enfrentando mais problemas. Além da fase ruim, além de já ter sido eliminado para o seu maior rival aí na Copa do Brasil, né? O nosso maior rival, que é o lado de lá, a gente amarga ali a 13ª, 14ª, 15ª colocação. A gente fica alternando ali entre essas colocações. Tínhamos bastante risco ali, bastante assim, né? Pelo futebol que a gente vinha apresentando, muita gente não confiava na recuperação do Atlético e ainda não se recuperou de fato, né? Foi uma vitória muito importante ontem, mas o Galo precisa ainda dar uma resposta melhor, com consistência ao seu torcedor. Mas esse ano o azar, né? A bruxa tá solta. Já temos o Alexander machucado, né? Já temos o Coelho, que passou por cirurgia também e só volta no ano que vem.
O Vitor Hugo tomou o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Cruzeiro na próxima quarta-feira, né? O Ivan Roman tá com dores ali, né? Tomou uma pancada, parece, na mão esquerda, tá com dores na mão esquerda. Vai ser reavaliado aqui em Belo Horizonte, mas também não é certeza para jogar o jogo contra a equipe do Cruzeiro. O Rony saiu com a mão no adutor da coxa e foi confirmado um edema na coxa direita do Rony, né? Também. E o Lianco, muito possivelmente, assim, obviamente, vai passar por cirurgia só na temporada que vem. Então, gente, é impressionante mesmo o azar que o Atlético está tendo nessa temporada de 2025. É bem complicado fazer futebol com esse azar e também com o erro de planejamento, porque a gente tendo esse azar, né, de vários jogadores fora, mas tendo o elenco equilibrado, né, você consegue tirar ali do próprio elenco alternativas interessantes, né? E eu nem lembrei do Júnior Santos também, que fez cirurgia também e volta também só na temporada que vem, né? Para completar aí mais um jogador que obviamente não vinha sendo tão importante, né? Não vinha jogando futebol maravilhoso, mas seria mais uma opção aí para esse momento aí do Atlético. Então, gente, é surreal o momento que o Atlético passa, né? Se o elenco, como eu vinha dizendo, se o elenco tivesse sido montado, né, com qualidade em todas as posições, talvez a gente poderia estar num outro cenário hoje, né? Poderia estar mais tranquilo, talvez, no Campeonato Brasileiro, talvez poderíamos estar ali ainda numa Copa do Brasil, né? Poderíamos estar em outra situação nesse momento. Fato é que o Atlético, esse ano de 2025, né, pode terminar muito bem, com o Galo bem no Brasileirão, né, recuperado no Brasileirão e campeão da Sul-Americana, né, mas até então foi só desapontamento atrás de desapontamento. O Atlético vem sofrendo muito em 2025. Queria saber a sua opinião, deixe nos comentários. É muito importante, tá? Você deixar aí a sua visão sobre isso tudo. Vamos para o terceiro e último assunto do vídeo de hoje. Vamos falar aqui agora sobre a questão de dois reforços que podem chegar no Atlético aí ou voltar, né, para o Atlético para o jogo aí contra o Cruzeiro na quarta-feira que vem, dia 15, na Arena MRV, pela rodada aí, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, vou colocar na tela para vocês aí a informação também, né? O GE postou. É uma coisa que daqui a pouco eu comento aqui com vocês. Tá na tela a informação do GE. Atlético pede liberação de Júnior Alonso e Alan Franco de seleções para o clássico com o Cruzeiro. O Galo enviou ofício à Associação Paraguaia de Futebol e à Federação Equatoriana para ter os atletas antes do fim da data FIFA. Lembrando que o Alonso está com a seleção do Paraguai lá na Coreia do Sul e o Alan Franco também está com a seleção do Equador. Gente, o que eu penso sobre isso? Caio, vai acontecer? As federações vão liberar os jogadores para integrar novamente o elenco do Atlético para o jogo de quarta-feira? Eu duvido que vai acontecer. Primeiro, porque a seleção do Equador, eu acho que ainda não está classificada. Não, se bem que eu acho que as duas estão classificadas. Mas eu não acho que eles iriam liberar, né? Já que os jogadores foram já para lá. Não acho que eles liberariam eles mais cedo, não. Porque tem também toda uma questão de preparação mesmo para a Copa do Mundo, né? O Atlético se apega na boa relação que tem com as federações. Sempre que o pessoal convoca os jogadores, o Atlético não hesita, né? O Atlético não faz nenhum tipo de resistência para poder barrar, né, para esses jogadores irem, né, para suas respectivas seleções. Então, o Atlético não oferece resistência, o Atlético libera o jogador tranquilamente. Só que eu acho que realmente, né, e aí é um achismo, não é informação, eu acho que o Atlético não vai se dar bem nessa, eu acho que as seleções não vão liberar, beleza? Mas assim, caso acontecer, né, o Atlético tá no direito dele
de pedir o retorno dos atletas, né? Se acontecer, seria maravilhoso, né? O Atlético está no direito dele. Na minha opinião, faz muito bem em pedir aí esses atletas de volta, por mais que não estejam em um bom momento. O próprio Alan Franco e o Júnior Alonso são dois dos jogadores também que não vivem uma fase espetacular no Atlético, mas entretanto, são dois jogadores importantes, né? O Alonso é titular da posição hoje, o Franco também tem jogado todos os jogos que está disponível aí para jogar pelo Atlético. Ele tem sido titular, então eu acho bem interessante a volta dos dois. Eu não acho que vai acontecer, né? Mas também não culpo as federações. Nossa, é um absurdo. Não, também não. Também estão no direito deles de querer que o jogador permaneça, né? Por lá também para fazer os amistosos da data FIFA. Então, foram essas as informações do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like maravilhoso que ajuda a gente demais. Um forte abraço a todos vocês. Cuidem-se. Fiquem com Deus e lembrando que a qualquer momento eu volto com mais informações do Galo. Um abraço. Fui!